Galera, semana que vem vai estrear Quantumania, o terceiro filme do Homem-Formiga dentro do CM. A gente já fez até um vídeo sobre isso na semana passada, mas hoje nós vamos falar dos vilões. Claro que tá todo mundo sabendo que Kang, o Conquistador, vai dar as caras lá, nós vamos falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo, mas principalmente sobre um serzinho bizarro que é esse cara aqui, ó, o MODOK. Um personagem que mal aparece nas próprias histórias em quadrinhos. O que tá fazendo dentro do CM? É isso que a gente vai tentar desvendar no vídeo de hoje. Vem comigo, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, que a força esteja com cada um de vocês. Galera, tá se aproximando o filme e as notícias vão aparecendo, os vazamentos vão aparecendo, os rumores e as teorias também. E a gente aqui tem como obrigação trazer para você um apanhado das melhores notícias, ou dos melhores vazamentos, ou das melhores teorias, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Na semana passada a gente já falou quais são as nossas expectativas sobre o filme com base nos trailers. Vou deixar esse vídeo lá nas telas finais para você assistir. Mas hoje nós vamos focar especificamente nos vilões. O principal deles é Kang, o Conquistador, o cientista Nathanael Richards, que pertence sim à linhagem da família Richards. Você não está ficando maluco? Estou falando sim de Reed Richards, a mente mais brilhante da Marvel nos quadrinhos, que é o Senhor Fantástico Reed Richards. Fica muito difícil cravar qualquer tipo de afirmação sobre como o Kang vai ser adaptado para o cinema, né, para o live action, mas de forma bem resumida, nos quadrinhos, Nathanael Richards, não o Kang, mas o Nathanael Richards, o primeiro, o pai do Reed Richards, ele desvenda, ele cria uma máquina do tempo e dessa forma ele descobre que ele não só consegue viajar no tempo, mas ele consegue também viajar entre dimensões. É nessa pegada que, viajando pelas dimensões, ele visita uma outra terra e ali nessa outra terra ele também constitui família, quer dizer, a árvore genealógica da família Richards é um negócio mega complexo, né? Olha que loucura. E justamente numa outra terra, a Terra 6311, diferente da Terra 616, que é a canônica, né, que é onde o UCM acontece, num outro universo, na Terra 6311, isso nos quadrinhos, lá também a árvore genealógica do pai do Reed Richards, o Nathanael Richards, vai se aprofundando e lá no século 30, no terceiro milênio desta outra Terra, um distante descendente da família Richards recebe também o nome de Nathanael Richards, e é este aí que vai se tornar Kang, o Conquistador, porque ele vai descobrir a máquina que possibilita ele a viajar no tempo. E a partir daí, as ambições dele vão crescendo, ele também muito inteligente, como todos da linhagem, né, dos Richards, um cientista, e ele vai ele vai percebendo que a história, na verdade, nada mais é do que o molde do que um conquistador faz. E ele entende que se ele conseguir dominar, conquistar linhas temporais ou universos todos, eras todas, ele vai se tornar o mais poderoso de toda a história. Nathanael Richards, ao longo da história, não teve apenas o nome de Kang. Ele também já foi parar no Egito Antigo e lá ele se tornou o faraó Ramatut, numa tentativa de já vir dominando todas as eras da história desde sempre. Só que o Quarteto Fantástico vai também buscar ele, viaja no tempo, vai atrás dele e o derrota, e ele foge de lá. E ele acaba caindo numa tempestade temporal, aonde ele vem parar nos tempos modernos da nossa Terra. E é aí que ele também descobre que ele tem algumas ligações com o Doutor Destino, né, o soberano da Lativéria. E aí, para encurtar a história, ele já foi chamado ao longo da história de Rapaz de Ferro, quando ele tentou frear a si próprio para ele não se transformar em Kang. Ele já foi chamado também de Immortus, quando ele foi um grande vilão também. Enfim, este é Nathanael Richards, que já foi Ramatut, que já foi Immortus, que já foi o Rapaz de Ferro, que já foi o Centurião Escarlate.
e vai se apresentar o que tudo indica como Kang, o conquistador de galáxias, de universos, de multiversos. E aí vem a questão, como derrotar um inimigo que ora tá numa terra, ora tá numa outra terra, ora tá num universo, ora foge para um outro universo e vai dominando várias linhas desse multiverso com todas as suas variantes. Uma delas você viu na série do Loki, que é aquele que permanece, aquele que tentou conter as incursões, reduzindo o multiverso a um universo e uma linha temporal sagrada, que também já foi em Bestia, né? E a partir daí toda a confusão começa. Dando sequência aqui, o filme não vai apresentar só o Kang. Nós vimos de relance no trailer e nós também já tínhamos notícia de que essa criaturinha medonha chamada MODOK vai estar lá no filme. Mas quem é o MODOK e por que os caras adicionaram um personagem que nem nos próprios quadrinhos tem uma grande importância assim? O MODOK nos quadrinhos, galera, nasceu lá nos anos 60... pela dupla fantástica, né? Stan Lee e Jack Kirby, e a primeira aparição dele foi no ano de 1967. O MODOK, ele sempre foi aquele personagem que entra numa história, nem saga, né? Ele entra numa história, normalmente ele já é derrotado naquela própria história, né? Ele sempre vem com grandes ambições, mas ele nunca conseguiu avançar. Ele sempre tomou pau dos Vingadores e de um monte de gente. E apareceu pouco, como eu disse. O MODOK, ele tem... Vamos lá. Primeira coisa, esse personagem foi criado nos anos 60, no momento em que a nossa realidade era uma realidade pós-guerra, e aquele homem da década de 60 ainda... movido pela questão da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos, era muito comum no imaginário daquele homem dos anos 50, 60, essa coisa do robô, do futuro, como vai ser o futuro e tal. Então, um pouco desse formato medonho, bizarro do MODOK vem desse pensamento de que Jack Kirby e Stan Lee tinham naquela época, nos anos 60. Mas trazendo para a realidade dos quadrinhos, o MODOK é um cientista chamado George Tarleton e que ele foi modificado para ser uma das criaturas mais inteligentes do seu período. E os caras conseguiram enfiar isso dentro do cérebro dele. MODOK, na verdade, é um acrônimo. Mental Organism Designed Only for Killing. Traduzindo em português, organismo mental desenvolvido apenas para matar. Mas ele teve um outro nome anterior, onde o K final é substituído pela letra C e era uma criatura, um organismo mental desenvolvido apenas para computar, ligado à computação mesmo, um acúmulo infindável de informações. Isso fez com que o cérebro dele fosse crescendo, anatomicamente mesmo o cérebro dele fosse crescendo. E fosse crescendo ao ponto de que a cabeça dele se tornou tão pesada que ele não conseguia mais ter movimentos, não conseguia mais sustentar a sua própria cabeça, o corpo não sustentava a sua própria cabeça. Então ele desenvolveu essa máquina, aonde ele fica dentro, ele fica flutuando, né, com aquela cabeçona lá dentro daquele vidro, e o resto do corpinho dele que sobrou ali fica nessa máquina. Mas lógico, ele acrescentou armas aquilo ali, e ele desenvolveu habilidades psionicas, como principalmente entrar e controlar a mente das pessoas, também como disparar cargas de energia e algumas outras coisas referentes sempre a essa coisa mental. No começo se falava que o Bill Murray, que vai estar no filme, seria ele o MODOK. Mas se você der uma fuçadinha lá no Google, você vai ver que o elenco de Quantumania aparece lá toda a galera, e o Bill Murray aparece como Lord Krylar e não como o George Tarleton. Lógico que é tudo adaptação, tudo pode ser, de repente o próprio Lord Krylar pode vir a se tornar ele o MODOK, tudo é possível, né, na adaptação. Mas o Lord Krylar, ele tem uma outra importância dentro desse universo, porque ele habita no microverso. Veja, microverso. E possivelmente Kang está dentro de Cronópolis. Kang está dentro do universo quântico, e dentro do microverso existe um planeta. Aí tô voltando para os quadrinhos de novo, galera. Existe lá um pequeno planeta, né, chamado Kai. Dentro desse planeta chamado Kai, foi lá que Hulk, quando precisou sumir, desaparecer,
aprendeu a controlar Banner e Hulk, e ali ele se torna o Professor Hulk dentro do microverso. E lá ele tem um amor chamado Jarella e ele deixa esse amor pra lá e, enfim, é aí que a gente conhece o Krylar, porque depois o Hulk acaba voltando pra lá e ele descobre que a vila onde o seu amor morava foi destruída por um governante local chamado Vizes. E o Krylar era o cientista que trabalhava para esse Vizes. O Krylar então desenvolveu uma ferramenta, uma arma que conseguia despertar no seu oponente os maiores medos que ele tinha. Muito possivelmente, ou o Lord Krylar vai ser o MODOK, o que eu não acredito que aconteça. Eu acho que o Lord Krylar vai ser, dentro do universo quântico, o cientista que possivelmente vai ajudar a galera a sair do universo quântico depois de uma treta muito grande com o Kang. Eu até acho que o Homem-Formiga morre nessa, é uma teoria que a gente está colocando aqui. Mas eles têm que sair de lá e não vai ser pelas mãos do Kang, pode ter certeza disso, eles vão precisar de outra ajuda. Acredito que o Krylar, o Bill Murray, deverá ser esse cara que vai ajudar. Posso errar tudo que eu tô falando, é só um chute que eu acho que vai acontecer. Então quem seria o MODOK? Existe uma outra teoria muito forte circulando por aí, dizendo que o Jaqueta Amarela, o outro cientista, o Darren Cross, que traiu o Henry Pym lá no primeiro filme do Homem-Formiga, foi o inimigo do Homem-Formiga no primeiro filme, que ele estaria dentro do universo quântico. Por isso que a gente teria visto o capacete dele abandonado lá no limbo, né? Onde aquele que permanece na série do Loki habitava. E de relance, a gente vê lá a cabeçona do Jaqueta, o capacete do Jaqueta Amarela caída lá. Possivelmente, MODOK, de acordo com essa teoria, seria o Darren Cross, tomando o lugar de George Taylor na adaptação, sendo ele o MODOK. E por que o MODOK? E aí é mais uma teoria. Possivelmente para justificar a volta do General Thunderbolt Ross como Hulk vermelho, porque nos quadrinhos é MODOK que consegue, através da sua inteligência, da sua grande inteligência de cientista, ele acha um meio de criar o Hulk vermelho. E ele transforma quem em Hulk vermelho? O General Ross, Thunderbolt Ross, que sim, estará lá no filme dos Thunderbolts, possivelmente sendo ele o Hulk vermelho. E já sabemos que quem vai interpretar o General Ross na sequência do CM é o nosso grandiosíssimo Harrison Ford. Então o nosso chute aqui é que a única explicação para Marvel ter colocado no filme do Homem-Formiga um personagem tão insignificante como MODOK, simplesmente a ligação que ele tem com a criação do Hulk vermelho, convertendo o General Ross em Hulk vermelho para a sequência do CM e nada mais do que isso. E digo mais, se bobear, é capaz dessa transformação, desse gancho, ser uma das cenas pós-créditos. A Marvel costuma sempre entregar duas cenas pós-créditos, né, normalmente nos seus filmes, né? Claro, nada disso vai superar a grande batalha, ao grande início da dinastia Kang. Kang vai ser, de longe, já repito de novo, o maior vilão do UCM até agora, não tenho dúvida. Jonathan Majors caiu como uma luva nesse papel de Nathaniel Richards de Kang, né, o Conquistador. A gente vai ver como é que eles vão ser apresentados, se realmente vão ter esses nomes, né, clássicos dos quadrinhos, mas eu acho que eles vêm sim. Valeu, galera, por ter ficado com a gente até aqui. Se você chegou hoje, deixa a inscrição, te agradeço demais, seja bem-vindo. Valeu, galera, para você que tá desde o começo com a gente. Esmaga o like, todo mundo aqui para fortalecer o canal, que a gente precisa demais desse clique de vocês. É o CM que segue para fase 5, beleza? Valeu, galera, fiquem bem, a gente se vê, Spótico na área. Até o próximo vídeo.